E essa história de que Memphis Depay recusou proposta do Corinthians, a notícia surgiu durante o fim de semana e irritou torcedores alvinegros. Mas, na manhã desse domingo, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Timão que desmentiu. Segundo essa pessoa, as tratativas têm acontecido e não há um veto, uma desistência do Memphis em relação à renovação de contrato. O Corinthians fez uma primeira proposta, que o Memphis não gostou e respondeu com uma contraproposta. O Corinthians está analisando antes de avançar. Só para você entender números. O atual contrato, que se encerra no fim desse mês, garante ao Memphis 6 milhões de reais por mês de salário. Memphis também tem direito a bônus por jogos, gols, assistências e títulos. E é por causa desses bônus que o Corinthians hoje deve ao holandês 43 milhões de reais. A proposta do Timão é que nesse novo contrato não existam bônus e os 43 milhões que o Timão deve seriam divididos ao longo dos 2 anos de contrato. O Memphis não concorda com algumas condições impostas pelo Timão e tenta melhorar essas condições. O Corinthians promete uma nova resposta para os próximos dias e, segundo essa minha fonte, hoje há 60% de chances de uma renovação do contrato. A grande dúvida é se o Memphis ainda joga pelo Timão se não houver renovação. Apesar de seu contrato se encerrar em 31 de julho e o Corinthians ter 3 partidas para disputar nesse período, contra o Remo no dia 23, contra o Bahia no dia 26 e contra o Atlético Paranaense no dia 30, não há uma definição sobre o fim das férias do Memphis. Ele foi eliminado com a seleção holandesa da Copa e partiu para um período de férias. Nem Memphis nem Corinthians chegaram a uma conclusão de qual a data para ele se apresentar. Fiquei com a impressão até de que se não houver renovação de contrato, talvez o Memphis nem reapareça. Embora, repito, a impressão que se tem no departamento de futebol é de que pode sim haver essa renovação de contrato, mesmo com cifras muito inferiores. E você, o que pensa sobre Memphis Depay e Corinthians? Qual seria o modelo e a proposta ideal para que essa renovação acontecesse? Já uso o espaço para comentário e para opinar, só não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E o Corinthians terá 2 reforços caseiros após a pausa para a Copa do Mundo. O atacante Vitinho e o lateral esquerdo Hugo retornaram aos trabalhos dentro de campo, ainda sob supervisão da equipe médica, mas praticamente liberados. Hugo tem uma lesão, ou melhor, teve uma lesão no menisco lateral do joelho direito e não joga desde fevereiro. Já o Vitinho se recuperava de um problema muscular que o tirou dos campos desde o mês de maio. A ideia é que eles passem a partir de agora por esse processo de transição física, ganhando cada vez mais carga muscular, para que possam trabalhar com bola ainda na próxima semana. Importante registrar que essa intertemporada do Corinthians tem sido marcada por pequenos problemas. O Lingard precisou ser liberado para acompanhar o funeral de um familiar lá na Inglaterra. Memphis Depay ainda não se reapresentou. Ele foi eliminado com a seleção holandesa, mas terá direito a alguns dias de férias. Vale contar que o Corinthians tem amistoso programado contra o Cascavel no dia 12. E Fernando Diniz está de olho em um trio do próprio Corinthians, em busca de soluções para o time principal. No último treino dessa semana, a equipe do Corinthians principal contou com as presenças de Gui Amorim, Bahia e Luiz Fernando, 3 atletas que haviam ajudado o Timão a se classificar para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. Eles estiveram no jogo em que o Corinthians perdeu, mas que ao menos se assegurou na 8ª colocação e foram promovidos no dia seguinte para um treino no time principal, para que o Diniz possa acompanhar esses caras de perto e entender se eles já estão prontos para serem incorporados em jogos do time de cima. Importante destacar que o Luiz Fernando é o grande destaque dessa galera, são 12 gols em 26 jogos na temporada. Contrato até dezembro de 2027 e a renovação de contrato já está sendo discutida. Já Gui Amorim, meio atacante de 17 anos de idade, esse talvez o maior fenômeno da base do Corinthians hoje, teve recentemente seu contrato prorrogado. Jogador de seleção brasileira de base, que consegue se destacar no sub-20, mesmo muito mais jovem do que os outros, e que parece que até o fim da temporada será utilizado com alguns minutos na equipe principal. Para completar, Bahia, que já fez 4 jogos pela equipe de cima, em Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, ele está na mira do Grupo City e vai treinar com mais frequência na equipe principal, o Corinthians em busca de alternativas e soluções para melhorar seu elenco. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que conseguiu pagar os salários em carteira do mês passado. Timão tinha que quitar os salários do mês de maio no 5º dia útil do mês de junho, mas diante da falta de receitas, o presidente Osmar Stabile só conseguiu fazer o pagamento dessa pendência com atletas e membros da comissão técnica nas últimas horas. Você pensa que agora está tudo resolvido, está enganado. Timão ainda tem a pendência com direitos de imagem,
que equivalem a 40% a 50%, depende muito do caso do jogador, mas equivale a quase metade dos vencimentos dos atletas. Os direitos de imagem venceram no dia 20, e o que o Osmar Stabile tem explicado para os jogadores que já voltaram do período de férias é que o Timão tem sido obrigado a fazer uma série de pagamentos à FIFA por conta de dívidas deixadas por outros presidentes. Foram 40 milhões de reais no início do ano com o Santos Laguna pelo Félix Torres, mais 40 milhões de reais com um atleta que passou pelo Timão e acabou saindo do clube por conta de problemas ligados a Duílio Monteiro Alves e também a Augusto Melo. Mais recentemente, quase 40 milhões de reais ao Tadjeres por Rodrigo Garro. E diante de todo esse cenário de dívidas astronômicas, o departamento de futebol do Timão acabou sendo preterido. Segundo mês seguido de atrasos nos pagamentos do salário em carteira, algo absolutamente incomum mesmo na história recente do Corinthians de tantas dificuldades financeiras. Corinthians que também sofre com transfer bans e vai tentando colocar a casa em ordem com a obrigação de vender pelo menos 25 milhões de euros na janela da metade do ano e precisando também reduzir em cerca de 5 milhões de reais por mês sua folha salarial. Será que é possível? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião para dividir com vocês uma história que tem repercutido bastante nas redes sociais. É que uma conta chamada Previsões, lá no X, com 1.200.000 seguidores, agitou a torcida do Corinthians ao afirmar que o clube pode ter um investimento bilionário. Abre aspas para essa publicação. O tarô revela uma reviravolta absurda no futebol paulista. Um investidor de fora, com cifras bilionárias, vai chegar ao Corinthians em breve. O time que andava tropeçando vai calar a boca dos rivais com contratações de peso, voltando ao topo das tabelas como um raio. Estava vendo a repercussão e as respostas nos comentários e muito torcedor do Corinthians dizendo que não acredita em tarô, mas que torce para que seja verdade. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, procurei o presidente Osmar Stabile e pessoas que o cercam para saber se existe alguma proposta bilionária. A resposta foi que não há. E mais, não existe nenhum interesse do atual presidente, nem dos dirigentes que estão próximos a ele, de transformar o Corinthians em SAF. Seria o único caminho para que alguém investisse bilhões de reais no Timão. Diante desse cenário, a menos que a conta Previsões, que causou um alvoroço entre torcedores do Corinthians, seja capaz de prever o futuro, em um futuro talvez muito distante, não há negociação. Vale a lembrança de que Osmar Stabile será presidente do Corinthians até o fim da atual temporada, mas já trabalha com a chance de permanecer vencendo a eleição marcada para o fim do ano. Só para completar, registrar que a Safiel, projeto organizado por torcedores do Corinthians, que pretende colocar um caminhão de dinheiro no clube, via investimento dos próprios torcedores que teriam pequenas ações da SAF do Corinthians. Esse projeto já foi apresentado ao Osmar Stabile e ignorado pelo atual presidente. Vale muito aquela máxima de que dentro do Conselho Deliberativo do Corinthians praticamente ninguém quer que o clube se transforme numa SAF. Não porque pensam no bem do clube, mas porque sim, imaginam que se o Corinthians se transformar numa SAF, eles deixam de ter qualquer poder sobre o futuro alvinegro. E o Corinthians ameaça romper contrato milionário. O presidente Osmar Stabile notificou a FFU, a Futebol Forte União, empresa responsável por representar clubes nas negociações dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. O Timão cogita deixar essa negociação conjunta, assim como já fizeram Botafogo e Cruzeiro. Corinthians, Botafogo e Cruzeiro são os primeiros clubes a notificarem a FFU, manifestando a intenção de deixar o grupo, tudo por causa de uma decisão do CAD que entendeu que o grupo afeta a lei concorrencial. Só para vocês entenderem o que aconteceu. Tudo começa com o CSA, Clube Alagoano, que alega que o contrato da FFU com a Sports Media Participações cria obstáculos para que equipes que desejam deixar a associação e se filiar a outro bloco de negociação. O CAD concordou com o pedido do CSA. E aí, o Corinthians, o Cruzeiro e o Botafogo se aproveitaram dessa brecha para ameaçar sair da FFU. Vale a lembrança de que o contrato entre Corinthians e FFU havia sido assinado por Augusto Melo, antigo presidente do clube, que renunciou para não sofrer impeachment. Não foi uma decisão, nem uma negociação tocada pelo Osmar Stabile. É possível que o presidente do Corinthians tenha em mãos ofertas melhores. E diante desse cenário, ele acena com a possibilidade de rompimento desse contrato. Importante registrar que todos os times da FFU já haviam pego 10% de adiantamento do dinheiro.
como é que ficaria essa devolução, ou será que os clubes conseguiriam na justiça um não pagamento, ou a não devolução desses 10%? Tudo isso a gente vai descobrir um pouco mais para frente. O que dá para contar é que há uma enorme crise financeira e é possível que o Osmar Stabile esteja vislumbrando a chance de colocar dinheiro em caixa com um novo player. Só para completar, contar para vocês que na tarde desse sábado o Corinthians, enfim, assinou o contrato com a Fatal Model, uma empresa de acompanhantes de luxo que vai exibir sua marca no uniforme do Corinthians. Time principal, de basquete e também de futsal. Vai haver patrocínio também para o time feminino do campo. Importante registrar que o Corinthians tem direito a 22 milhões e meio de reais por um contrato de 1 ano, embora se esse contrato for estendido, o Timão chega a 32 milhões de reais. Não será exibido, por exemplo, no calção do uniforme do Corinthians, a marca da Fatal Model e sim da Fatal Fans, que é uma plataforma de conteúdo que pode ser adulto ou não. Enfim, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, mas o Corinthians, diante de enorme crise financeira, consegue colocar 22 milhões e meio de reais de forma até antecipada. Vai haver um pagamento antes do fim desse contrato para que o Corinthians resolva uma série de pendências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.